A porção dessa semana fala sobre itens que apareciam no tabernáculo para o povo de Israel no deserto. E hoje a gente vai ver, claro, qual que é o significado cabalístico de dois desses itens e a relação entre eles. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção dessa semana, que se chama Tzav, a Torá nos apresenta duas imagens muito poderosas. A primeira, ela fala de um fogo contínuo que tinha que arder sobre o altar, lá no tabernáculo. E a segunda, ela fala de um sacrifício especial que o povo tinha que fazer, que se chama sacrifício de agradecimento. E como diz o nome, ele era oferecido por alguém que tinha passado por alguma experiência ou de salvação, e queria agradecer a Deus, ou essa pessoa tinha recebido uma grande bênção e queria agradecer a Deus. À primeira vista, esses dois temas parecem não ser relacionados, mas a Kabbalah diz que eles tinham muito ligação. Tá? Vamos ver qual que é delas. Primeiro, o fogo que tinha que ficar aceso continuamente, ele tem a ver com uma rotina dos sacerdotes. E o outro, ele parece ser, perceba, um momento extraordinário. Você não oferecia sempre uma oferenda de agradecimento. Era de vez em quando te acontecia algo realmente digno de agradecimento. Mas como eu falei, na Kabbalah, se eu olhar os dois mais a fundo, eu vou perceber que esses dois elementos estão falando de uma mesma coisa. A Kabbalah vai dizer que existem dois altares, vamos chamar assim, que precisam estar sempre ativos na nossa vida, ou sempre acesos na nossa vida. Um é chamado o altar da alma e o outro é chamado o altar do coração. Então, o fogo do altar, que ficava sempre aceso, ele representa na Kabbalah o que a gente poderia chamar em português o nosso compromisso, sabe? A nossa constância. Aquela coisa que a gente faz assim, o nosso esforço de todos os dias. E mesmo quando a gente então está fazendo uma tarefa por esforço, sem emoção envolvida. Então quando a Torá diz, olha, você tem que deixar um fogo contínuo ardendo sobre o altar, ele nunca pode apagar, esse versículo, do ponto de vista da Kabbalah, não está falando de um altar de pedra, ele está falando de nós. A ideia é que cada um de nós é um altar vivo e que a gente tem um fogo dentro de nós que precisa sempre ser mantido. Esse é o fogo, você pode, claro, aplicar em qualquer área da sua vida. Muitas vezes, por exemplo, é o fogo do seu trabalho, do dia a dia. É o fogo de você manter a sua família. Mas o Zohar vai dizer que é principalmente o fogo da busca espiritual. É aquele fogo da fé, é o fogo do propósito. Você está sempre mantendo ele aceso. Como eu falei, por mais que às vezes pareça uma obrigação ou um fardo, você tem que deixar esse fogo aceso. E aí o que é interessante a gente pensar? A Kabbalah também vai dizer. A vida muitas vezes tenta apagar esse fogo. Na verdade, muitas vezes não. O Zohar vai dizer que a vida tenta sempre apagar, o tempo inteiro. Então sabe assim, aqueles dias que a gente não está sentindo muita inspiração, muita fé, a gente não está se sentindo conectado. Tem dia que a gente está com cansaço, com dúvida, com desmotivação, É justo aí, nesses momentos, que vem o chamado da Torá. E o que ela diz? Não deixa o fogo se apagar, entendeu? Não deixa o desânimo apagar a sua alma. Por isso que esse primeiro altar é da alma. Então, às vezes, é a Torá dizendo o seguinte, mesmo quando você não está sentindo grande emoção, grande inspiração, continua acendendo esse fogo. E pequenos gestos sempre contam, Uma oração silenciosa, um ato de bondade, uma palavra elevada, um ensinamento que você lembrou. São essas pequenas coisas simples que alimentam essa primeira chama. Agora, tem mais um detalhe bonito que eu acho, que a Torá traz. Que a Torá diz o seguinte, para esse fogo ficar mantido, antes dos sacerdotes colocarem uma nova lenha, o sacerdote tinha que tirar as cinzas do dia anterior. E acho que aqui fica uma metáfora, como eu falei, muito bonita, Isso ensina algo muito atual. Para eu reacender o fogo da alma, às vezes eu preciso tirar as cinzas do que ficou queimado. Eu preciso abrir espaço, Isso representa que eu tenho que tirar as sobras, eu tenho que tirar as mágoas, eu tenho que tirar culpas, tenho que tirar ressentimento, tenho que tirar excessos, Se eu ficar guardando muita cinza dentro de mim, eu estou sufocando a própria chama. Ela não ajuda a acender. O altar não condiz com você ter cinzas. Você tem que ter fogo, mas não cinza, percebe? Por isso que aquela ideia cabalística de que todo dia é um recomeço. Todo dia é uma chance de você deixar para trás o que está pesando, o que já queimou e reacender um fogo vivo, novo, do que realmente importa. Agora, tudo isso, como eu falei, é o primeiro fogo, a primeira chama, o primeiro altar.
Só que o fogo do altar não é o único que aparece nessa porção. Tem também o fogo do coração, ou o altar do coração. E ele se acende quando a gente vive uma bênção, um livramento, quando a gente recebe uma resposta, quando a gente vê motivos para agradecer na vida. Então a Torá vai falar de uma oferenda, chamada Todá, justamente uma oferta de agradecimento. Como eu falei, era uma oferenda que você trazia quando você passou por um momento de salvação. Vamos supor alguém que sobreviveu a uma doença, né? Alguém que conseguiu, sei lá, atravessou o deserto e não passou por nenhum problema. Alguém que se livrou de um perigo, tá? E aí, o mais interessante, vamos pegar um detalhe, segundo a Torá, essa oferenda tinha que ser feita acompanhada de 40 pães. E aí os sábios até perguntam, né? Nossa, mas por que 40 pães? Obviamente é uma quantia que uma pessoa não come sozinha, né? Para que tanta comida? E os sábios dizem que é justamente esse o propósito. Era uma oferenda com bastante comida para ser impossível você comer tudo sozinho. Ou seja, qual que é a chave? O agradecimento, quando ele é verdadeiro, ele transborda, né? O agradecimento não é algo que você vive sozinho. Quando você realmente está agradecido por algo, isso transborda para além de você. As pessoas percebem como você é agradecida, né? Então, a pessoa que ia oferecer o sacrifício de agradecimento, ela era, de certa forma, obrigada a compartilhar, porque ela não tinha o que fazer com aqueles 40 pães, né? Quando eu digo você vai ter que dar 40 pães, é o seguinte, você vai ter que convidar gente, né? Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela está transformando aquela bênção particular dela numa celebração coletiva. Porque, como eu falei, a gratidão, quando ela é sincera, ela convida, ela inclui, ou ela se espalha, né? Ela se difunde. Agora, mais do que isso, tem uma coisa também interessante para pensar. Esse sacrifício de agradecimento tinha que ser comido no mesmo dia, tá? Esses 40 pães. Não podia sobrar nada para amanhã. Então é como se a Torá também dissesse o seguinte, a gratidão que espera demais, ela perde o momento, né? Ela perde a chama. A gratidão tem que ser viva, tem que ser imediata, tem que ser no presente. Não dá pra gente ficar adiando o reconhecimento por algo que eu recebi hoje. Se é hoje que eu senti alegria e felicidade, é hoje que eu tenho que agradecer, é hoje que eu tenho que compartilhar. E tem uma ideia que eu diria talvez ainda mais ousada, né, na tradição. Os sábios vão dizer que no futuro, quando tudo estiver em paz, né, quando chegar o Messias, quando não tiver mais guerra, não tiver sofrimento, todos os sacrifícios vão deixar de existir, menos o sacrifício de agradecimento. Por quê, né, tem esse ensinamento? Porque mesmo no mundo perfeito, mesmo na era messiânica, a gratidão continua sendo essencial, percebe? Por quê? Porque o risco da gente esquecer quem nos abençoou é ainda maior quando tudo vai bem, né? A Kabbalah ensina. Quando tudo está funcionando, é que a gente tende a desprezar as bênçãos da nossa vida e não agradecer por elas. Então, a gratidão é o fogo mais puro que pode arder no coração humano. A gratidão não é só reconhecer o bem, é perpetuar o bem, né? A pessoa que agradece está transformando algo que poderia ser sorte, entre aspas, em bênção. Ela está transformando algo que poderia ser um acaso numa presença, num hábito, né? Ela transforma a sobrevivência numa vida com sentido. E quando uma pessoa agradece de verdade, ela vira um altar, né? Um altar vivo, um espaço onde você está acendendo a luz. É por isso que na porção de Tzav o ensinamento é esse. Tem duas chamas que nunca podem se apagar. A chama do compromisso, né? A chama que sustenta a alma no cotidiano em prol de um propósito, né? Que eu sempre vou continuar lutando. E a segunda chama, a chama da gratidão, que eleva o coração nos momentos de bênção. Uma é uma chama constante, silenciosa, perseverante. A outra é festiva, é vibrante, é coletiva. Mas as duas são sagradas. As duas constroem um vínculo com Deus. Então a ideia é que a espiritualidade não se vive só de inspiração, mas também não se vive só de disciplina, né, que é a chama diária. Ela vive do encontro desses dois movimentos. É o fazer constante com o sentimento profundo que de vez em quando vem. É a persistência da fé com a euforia da gratidão. Manter acesas essas duas chamas é o desafio de quem quer viver uma vida com sentido. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.